Olá, meu nome é Frederico Cunha, aposentado do IBGE, consultor hoje, fui gerente de contas regionais do IBGE por cerca de 15 anos e queria agradecer o professor Gustavo Pessotti por essa oportunidade de poder falar aqui de possíveis impactos da pandemia de coronavírus na economia brasileira e baiana. E sem informações a gente não consegue avaliar melhor essa pandemia. Por isso eu queria falar um pouco aqui do projeto de contas regionais, que disponibiliza uma equipe em cada unidade da federação, um projeto de parceria, né? Você disponibiliza o PIB pela ótica da produção, o PIB pela ótica da renda. Ainda não conseguimos desenvolver totalmente o PIB pela ótica da demanda, que a gente sabe que o grande complicador é o comércio interestadual por vias internas, e isso só está disponível na nota fiscal eletrônica. Eu, nos últimos anos, me dediquei muito a esse assunto, fizemos convênios com 3 unidades da federação, Amapá, Maranhão e São Paulo, para desenvolvimento de uma metodologia que possa caminhar para essa estimativa do PIB pela ótica da demanda. A equipe da Bahia, eu orientei uma tabela de recursos e uso aí com a equipe da CEI da Bahia, e eu imagino que a equipe tenha noção da importância. Hoje, por exemplo, os impactos no consumo das famílias, no gasto dos governos, no investimento, que são as grandes informações sobre o PIB pela ótica da demanda. E muitas vezes os estados menores, o consumo das famílias é muito mais de 80% do PIB desses estados. Bom, e também lá no final da minha gestão, eu trouxe o PIB dos municípios e vou utilizar muito nessa minha análise aqui. Eu queria levantar aqui 3 pontos sobre possíveis impactos dessa pandemia na economia brasileira e na economia baiana. A gente sabe que essa pandemia é global, né, afeta todo mundo. Eu vou ficar aqui em 3 pontos que podem afetar a economia brasileira. Por exemplo, o primeiro ponto seria, utilizando o PIB dos municípios, seria uma proteção aos pequenos e médios municípios brasileiros. Se a gente pegar, está lá no PIB dos municípios, só o PIB da cidade de São Paulo equivale a 4.800 municípios brasileiros. Se a gente pegar 7 municípios em torno de São Paulo, vai a quase 5.000. Né? Então a gente sabe que a concentração econômica é muito forte. E eu estou pensando nesses 5.000 e tantos municípios que estão fora do olho do furacão, e que eu acho que esse programa de auxílio emergencial do governo federal não utilizou os SUAS, que já estão estabelecidos nesses municípios menores, nos CRAs, né? Não usou os CRAs, que funcionam parecido com o SUS. Então eu acho que muita gente pode ficar fora, a pandemia ainda nem chegou lá. E muitas vezes esses municípios menores que produzem alimentos têm uma renda disponível muitas vezes maior que o seu PIB, né, por conta de todo o programa social, de proteção social desses últimos anos, da aposentadoria rural, né, das transferências de trabalhadores de grandes centros para as famílias que moram nesse município. Ou seja, eu acho que ali a gente deveria preservar a população desses municípios menores, que a pandemia ainda nem chegou lá. Tá? Então, se utilizar, por exemplo, o PIB dos municípios e quiser fazer uma análise da estrutura produtiva desses municípios menores, por exemplo, eu fiz uma continha para os municípios da Bahia, os 417 municípios da Bahia, fizer um corte por preponderância econômica, se vê que mais de 80% dos municípios baianos têm a atividade de administração pública como a mais importante e muito importante. Se a gente juntar o comércio a essa conta, esses mesmos municípios ficam com mais de 50% de sua economia em 2 atividades econômicas. Então, por aí a gente já vê a importância de proteger, manter esses municípios fora do olho do furacão. Um outro ponto que eu queria destacar é a questão do turismo. A gente sabe que o turismo mundial foi logo afetado, logo de cara. Né? Hoje, se você for a alguns países da Europa, precisa de
14 dias de quarentena. Quem é que vai sair do seu país para ficar 14 dias no hotel, para depois fazer turismo? O turismo vai ser afetado, a gente não sabe até que ponto, até onde vai essa pandemia. A gente só viu ela começar, mas a gente ainda não tem noção de como ela vai acabar. A gente, pelo menos aqui no Brasil, salvou o carnaval no calendário econômico, né? A gente vai ter que se preocupar com o próximo ano. E eu tenho uma preocupação especial com a Bahia. A Bahia tem vocação turística, tem o maior litoral brasileiro, tem várias zonas de turismo estabelecidas. E eu tenho essa preocupação, porque você tem que ter uma proteção para esses mais de 150 municípios baianos que dependem única e exclusivamente do turismo e que muitas vezes as pessoas trabalham por conta própria. A gente estava até conversando com o Gustavo sobre essa questão do trabalho em home office. Como é que vai poder fazer um home office no turismo, por exemplo, um passeio virtual de lancha? Então, eu acho que tem que ter uma proteção, não só social, mas também a essa atividade importante, porque vai impactar muitos municípios brasileiros, principalmente a Bahia. E um terceiro ponto que eu queria destacar, que eu chamo de efeito colateral da pandemia, né, que é a questão do home office, importante nesse momento para a preservação do sistema único de saúde público, né? Mas eu acho que se ele perdurar no pós-pandemia, poderá trazer alguns problemas. E se a visão for só custos, eu acho que todo mundo tem que sentar e avaliar. Eu acho que o home office poderá impactar fortemente algumas atividades econômicas, principalmente eu vejo o aluguel comercial, principalmente em escritórios, nos centros empresariais. Eu acho que afeta muito as empresas prestadoras de serviço, principalmente de limpeza, segurança e administração, que emprega bastante gente. Eu acho que vai afetar restaurantes, bares. É claro que já estão olhando a questão da produtividade, as pessoas não trabalhar em casa não usam transporte e tal, mas eu acho que esses impactos colaterais poderão trazer alguns problemas, por exemplo, na arrecadação municipal. O outro fato do trabalhador levar alguns custos para a casa dele, né, como a luz, o consumo de água, a manutenção, a internet. E eu acho que em alguns casos poderá afetar fortemente os direitos trabalhistas, né? Eu acho que acaba virando uma pessoa jurídica, né? Então isso ainda não está estabelecido, o trabalho em casa. Então eu acho que esse assunto tem que ser discutido e poderá impactar a economia, principalmente dos municípios e estados e das pessoas. Então era isso que eu queria discutir. Queria mandar aqui, antes de me despedir, um abraço ao Edmundo Figueroa, meu grande professor, ele que praticamente fundou esse projeto. Eu, quando cheguei, ele já estava lá. Meu amigo Edmundo, um grande abraço, um abraço para a equipe de contas regionais da CEI, um abraço para o meu amigo Gustavo Pessotti. É isso, se precisar, a gente está à disposição, é só procurar o Gustavo aí que ele tem meu contato.